aproveitar que estamos de pé e vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Romanos, no capítulo de número 6. Romanos, capítulo 6. É uma alegria estar retornando depois de vários dias sem poder estar aqui, por motivos de viagem e também outras coisas que aconteceram. Mas graças a Deus estamos aqui louvando ao Senhor, matando a saudade dos irmãos e podendo ver essa igreja que nós tanto amamos. Romanos 6, capítulo 20, os irmãos acharam? Amém? Romanos 6 e 20 diz assim a palavra do Senhor: porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu Deus! Os irmãos podem tomar assento. Glória a Deus! Eu gostaria de fazer menção aqui. Hoje nós encerramos o trimestre da Escola Bíblica Dominical e o assunto que nós tratamos hoje foi sobre a graça, a salvação que vem pela graça de Deus. E essa palavra aqui, eu meditava nela já há alguns dias e tem tudo a ver com aquilo que hoje nós podemos estudar da palavra de Deus. A minha Bíblia fala quando eram servos do pecado. Algumas versões falam escravos, porque servo e escravo é a mesma coisa. A palavra de Deus fala que nós éramos escravos do pecado. Nós não tínhamos opção, nós éramos escravos. Mas, pela graça de Deus, somos libertados do pecado e feitos escravos de Deus. Muitas pessoas não entendem, às vezes, quando citamos o João 8,32, quando conhecereis a verdade vos libertará, ou João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E se nós somos livres e fomos libertos, por que agora somos escravos? Conta-se uma história em um tempo de escravidão, em que senhores de escravos estavam vendendo escravos e mulheres. E ali várias mulheres eram vendidas para que esses senhores de escravos comprassem, e comprando essas escravas, podiam usá-las da maneira como quisessem. Creio que os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer. E havia ali uma escrava, e um senhor de escravos chegou e quis comprá-la. E disseram então que o preço era muito alto, e ele falou: não tem problema, eu vou pagar. E ele levou aquela mulher para sua casa como escrava, e quando chegou na sua casa, levou ela para um dos quartos da sua casa, e aquela mulher lhe cuspiu na face. O homem secou a sua face, deu-lhe a ela roupas novas, e aquela mulher novamente tornou a cuspir a face daquele senhor. E ele falou: troque de roupa. Depois ele mandou servir o jantar e mandou trazer aquela escrava até a mesa e disse: a partir de hoje você não é mais escravo. A partir de hoje está aqui assinada a sua carta de alforria, você não precisa mais servir a ninguém, você está livre. E ela não acreditou. Mas como? Não estou entendendo. Eu achei que o Senhor me comprou para poder me usar. E ele falou: não, eu te comprei para te dar a liberdade. Você está livre, pode ir, fique à vontade. Depois do jantar, você vai jantar comigo, depois você pode ir com a minha família, e depois você está livre. E aquela mulher, aos prantos, se atirou aos pés daquele homem e disse:
eu não quero ir embora. Aleluia. Eu quero ser a tua escrava. Eu quero te servir. Eu quero fazer o que o Senhor quiser que eu faça. Meus irmãos, essa história nos lembra a situação em que nós nos encontrávamos. É verdade. Numa situação de escravidão, perdidos, completamente alienados. E o Senhor Jesus pagou um preço alto. Cuspiram na sua face. Mataram ele numa cruz. Ele foi envergonhado. E mesmo assim, mesmo sabendo que era por causa daqueles que estavam fazendo ele sofrer, é que ele estava morrendo, ele não desistiu. Assim como aquele Senhor fez com aquela escrava. Ele foi até o final e nos deu a liberdade e nos disse: agora você está livre. Glória a Deus, aleluia. O Senhor Jesus nos entregou uma carta dizendo: ninguém mais pode te condenar. Você não vai mais para o inferno. E meus irmãos, aí está o ponto crucial. Muitas pessoas foram libertas pelo Senhor, mas não querem estar debaixo do jugo da escravidão do Mestre Jesus. Aquela mulher se viu numa situação de alegria, de alívio, mas ao mesmo tempo ela não tinha para onde ir, porque a vida inteira ela foi escrava. Ela não tinha mais o que fazer sendo livre. Ela não tinha outra opção a não ser se tornar serva daquele Senhor que a comprou. Mas não agora por obrigação, mas por entender que aquele era um bom Senhor. Por entender que ali ela iria poder servir com alegria aquele Senhor, porque esse Senhor foi bom para com ela. E esse é o sentimento que precisa estar nos nossos corações, não um sentimento de obrigação, não fazer, não servir ao Senhor porque somos obrigados, mas por opção, porque não temos outra coisa para fazer, meu irmão. Fomos livres sim, não somos mais obrigados a pecar, e agora o Senhor nos dá a opção de continuar pecando. Se continuamos numa vida de pecado, é por opção nossa, não somos mais escravos. E quando a graça salvadora atinge as nossas vidas e nos alcança, nós entendemos que o melhor a fazer é servir a esse Mestre que nos comprou. E o melhor a fazer é ser servo, é ser escravo desse Senhor maravilhoso que pagou um alto preço, não para que nós sofrêssemos, mas para que possamos ser livres, para que pudéssemos servi-lo com liberdade. Muitas vezes nós queremos impor jugo sobre a vida das pessoas, mas Deus nos chamou para a liberdade. E o Mestre Jesus, o nosso Senhor, nos chamou para sermos escravos dele, com muita alegria. E é com muita alegria, meu irmão, que hoje eu sirvo a esse Senhor. É com muita alegria que hoje eu desejo ser escravo desse Senhor, porque é muito bom. E também por outro motivo, meu irmão, porque eu não tenho para onde ir, nem eu e nem você. Não temos outra opção a não ser servir a esse Deus. Talvez você pense em desistir desse Deus. Talvez você pense que servir a esse Deus não vale a pena. Mas não esqueça que o preço pago pela tua vida foi muito alto. Não esqueça que o preço de sangue foi pago pela tua vida, não para que você fosse um inútil, mas para que você fosse servo desse Deus, para que você frutificasse. Essa é a vontade de Deus para mim. E esse Senhor vai estar do teu lado o tempo todo, se você desejar servi-lo. Que nós possamos servir a esse Deus com alegria, e que a liberdade possa fazer parte da nossa vida, que sejamos escravos do Senhor, tão somente porque a graça dele nos alcançou, e nós entendemos que não merecemos, mas recebemos dele algo precioso e maravilhoso.
Que Deus nos abençoe. Aleluia.